Fala Músico, hoje eu vou responder as perguntas sobre o assunto mais polêmico desse canal de todos os tempos aqui no Fala Músico. Eu sou o Thiago Gomes, apresentador do canal. Te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a divulgar esse vídeo. Se você quiser compartilhar com os amigos também, pode mandar para quem quiser. E hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Roda a vinheta. Uma coisa importante desse vídeo, importantíssima, é que esse é o primeiro vídeo Thiago Responde, que a gente está respondendo aos comentários mais importantes, né, e mais legais, e perguntas também. Então não esquece, deixa as suas perguntas aí se você tem dúvidas, seus comentários sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, que a gente vai fazer outros Thiago Responde 2, 3, 4. Quanto mais vocês perguntarem, mais a gente vai responder. Então não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo agora sobre o que você tem dúvida sobre viver de música. Outra coisa importantíssima desse vídeo é que eu tenho um perfil no Instagram onde eu dou dicas diárias para você viver de música. Se você não me segue, você está perdendo muito conteúdo de valor. O link do meu perfil está aqui na descrição. Clica lá e a gente se vê também no Instagram. Vamos então para o assunto polêmico logo do vídeo. Eu tenho um problema grande quando falo sobre quanto ganha um músico, que é proporcional ao tamanho do nosso país. A gente tem realidades muito diferentes, cada estado, né, tem uma realidade financeira diferente. Dentro de cada estado, a capital e as cidades do interior têm valores diferentes para os serviços dos músicos. Mesmo dentro de uma grande cidade ou de uma pequena cidade, a gente tem diferenças também. Uma dica muito importante que eu falo em todos os vídeos e parece que as pessoas não prestam atenção é que dentro de uma mesma cidade você tem bairros mais abastados, bairros menos favorecidos financeiramente, e tudo isso vai influenciar o valor do seu serviço musical, seja qual for, seja aula de música, seja tocar no casamento, seja, enfim, tocar num barzinho, gravar num estúdio, tudo isso vai influenciar o valor que você vai ganhar pelo seu serviço na música. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, uma das capitais mais ricas do país, e eu dou aula de música há 20 anos, e eu percebi que para eu ser mais bem remunerado pelas minhas aulas, eu tinha que me deslocar para outros bairros que têm outras realidades, né? Eu moro aqui num bairro de classe média, mas mesmo assim não é o melhor bairro para se pagar por serviço de música. Então eu descobri que eu tinha que me deslocar para esses outros bairros onde a realidade financeira é diferente e lá eu podia ser mais bem remunerado pelo meu trabalho. Muitas vezes você, músico, vai precisar sair, né? Não poder atuar nas redondezas, poder ter que ir para outros bairros ou até para outras cidades para poder ser mais bem remunerado. Essa dica é dica de ouro, guarda isso porque você vai usar com certeza na sua vida musical. Basta você pensar que desde os pequenos até os grandes músicos, eles moram em regiões específicas do país, né? Quem vive de tocar axé não pode morar no Rio Grande do Sul. Prioritariamente o pessoal está morando no Nordeste, né? Quem vive de sertanejo mora mais na região centro-oeste do país, vai facilitar os custos de logística, de avião, né? De estar ali, né, nas cidades que consomem mais o tipo de música que você faz. Então pense sobre isso, que realmente essa é uma dica de ouro. O vídeo de hoje é sobre quanto você pode cobrar pelas aulas de música aí na sua região e principalmente o que você pode fazer para melhorar e ganhar mais dando aulas de música. A primeira coisa é fazer uma pesquisa de mercado, né? Aí na sua região, quanto cobram os professores? Quanto cobram as escolas de música? Geralmente, quando você dá aula particular, você recebe o dinheiro totalmente para você. Tudo que o aluno paga, ele é seu. Quando você dá aula numa escola de música, esse dinheiro é repartido, metade para a escola e metade para você. Então, se você fizer uma pesquisa nas escolas, quanto que as escolas cobram, você pode cobrar um pouquinho mais baixo, né? Um valor um pouquinho mais baixo do que cobra a escola, vai ser vantagem para o aluno pagar menos, mas 100% desse dinheiro que o aluno vai pagar vai ficar contigo. Então vale mais a pena para você e para o aluno também. Agora, se você vai dar aula numa escola regular, uma escola de primeiro grau, de segundo grau, geralmente as escolas é que dão o preço, né, da hora a aula do professor, geralmente assinam a carteira, né, e aí você não tem muito o que fazer sobre esses valores. Uma escola comum que dá aula de português, matemática e tal, que tem aula de música também emprega professores de música, mas nesse caso é um salário, geralmente, fixo, acordado pela escola com o professor. No meu vídeo aqui do canal, como ganhar R$3.000 por mês com música, vivendo exclusivamente de música, eu falei sobre aula particular, falei valores de aulas particulares e gerou uma polêmica gigante, um monte de gente concordou, outras discordaram, tivemos muitos comentários polêmicos e sobre eles que a gente vai falar agora. O Gabriel Aguilar perguntou o seguinte: teria como você me tirar uma dúvida? Toco violão há 2 anos e já
tô bem evoluído. Você acha que teria como dar aulas simples e eficazes para pessoas iniciantes cobrando baratinho? Gabriel, não precisa cobrar baratinho, na verdade, muito pelo contrário. Quando a gente cobra baratinho, a gente está desvalorizando o nosso trabalho e também dos nossos colegas, nossos pares ao redor. Então não cobre baratinho, não faça isso. Tá? Até porque quando a gente vê um produto muito barato no supermercado, por exemplo, a gente desconfia da qualidade daquele produto, não é verdade? Então isso pode ser até um tiro no pé, né? Pode atentar contra você mesmo. Então não precisa, mas sim você pode dar aula para iniciante. Eu mesmo comecei estudando na Escola de Música Vila Lobos aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha aulas e dava aulas ao mesmo tempo. Eu já tocava antes de fazer esse curso, fui lá para aprender teoria, mas em paralelo ao que eu estava aprendendo, eu estava também ensinando e dando aula para iniciantes. O mais importante é você ter empatia com os alunos, entender quais os objetivos que eles têm, né? O que eles buscam numa aula de música. Muitos alunos iniciantes, principalmente, querem a música como hobby, querem aprender para levar um som com os amigos. Então, você tem que ensinar e atender as expectativas deles. Esse é o mais importante, conexão entre professor e aluno. Essa resposta nos leva para a segunda pergunta, que é uma pergunta do Daniel Kainan. Não sabe ler partitura? Não sabe teoria? Estude. Muita gente aprende 4 ou 5 acordes e sai dando aula por aí. E isso só fode cada vez mais com a classe. Na verdade, não era tanto uma pergunta, é mais um comentário, né? Essa pergunta eu vou responder em 2 partes. A primeira é sobre leitura de partituras, que é desejável que a gente saiba, que todos os músicos saibam, mas muita gente vive de música pelo país inteiro sem saber ler partitura. Então não necessariamente o músico precisa ler partitura. É desejável, mas não é obrigatório. Já dei muitas aulas durante esses 20 anos. A grande maioria dos alunos não quer aprender partitura. Aqueles que ficam com a gente mais tempo, que ficam anos e que fazem muitas aulas, enfim, são os que querem aprender música para tocar, por causa de um hobby, para ter uma banda, para fazer um som com os amigos. E esses são os que pagam a maioria do nosso salário e esses que ficam com a gente durante muitos anos. Eu dou aula de música para iniciantes, para intermediários, para avançados. Eu formo alunos para entrarem na faculdade de música. E esses que querem aprender partitura são os que têm pretensões profissionais. Então eles ficam 6 meses comigo, 1 ano, aprendem rapidamente aquilo que eles têm que aprender, passam para a faculdade, entram para a faculdade e não continuam. Então esses caras são a minoria. A grande maioria dos alunos que sustentam os professores de música são aqueles que não têm interesses em leitura de partitura. A segunda parte da resposta dessa pergunta, que é sobre estudar a música, a gente precisa estudar cada vez mais, mas não necessariamente o ensino formal, fazer uma faculdade de música ou ter diplomas. A gente pode observar hoje em dia, até nas outras carreiras, nas carreiras mais formais, uma diminuição do valor dado ao diploma. Cada vez mais estava sendo valorizada a experiência e a qualidade do serviço entregue por cada profissional. E então você, quando vai tocar num barzinho, quando você vai tocar num casamento, você não leva o seu diploma debaixo do braço, não importa. Você vai fazer uma gravação no estúdio, não importa se você é bacharel em violão, se você tem licenciatura, se não tem, se formou em qual faculdade. O que importa é você chegar lá e resolver. Eu super recomendo fazer faculdade de música para quem quiser e acha que esse é um dos seus objetivos. Mas se você vai ser professor, por exemplo, você precisa estudar didática. Na faculdade de licenciatura em música a gente estuda isso, mas se você quiser dar aula mesmo sem ter a faculdade, estude didática para você não querer dar uma aula de campo harmônico para um aluno de 7 anos, por exemplo. Eu tenho alunos de várias idades, de vários níveis, cada aluno requer uma aula diferente, requer uma linguagem diferente. Eu uso muitos jogos musicais quando estou dando aula para criança. Meu objetivo quando dou aula para criança não é fazer o cara tocar escalas, improvisar e fazer solo, é que a aula seja divertida, seja musical, que ele tenha consciência do pulso, consciência da melodia, harmonia, saiba cantar a música no tom e por aí vai. Então, cada aluno requer um tipo de aula diferente e quanto mais a gente estudar didática, seja numa faculdade de licenciatura ou não, cada um por si, o mais importante para o professor de música é saber dar aula. Um erro que eu vejo muitos professores de música cometendo é não considerar o gosto musical do aluno. Se você vai ensinar alguma coisa, algum assunto musical, é legal que ele esteja num contexto que o aluno reconheça. Então eu vou ensinar, por exemplo, um acorde com sétima, maior com sétima, um acorde dominante. É legal ensinar talvez uma música que ele goste, ou que ele já conheça, para ele ter mais facilidade de tocar aquele acorde com sétima. Às vezes o mesmo acorde, num contexto diferente, pode fazer o aluno ter interesse pela música ou não.
Muitas vezes eu ensino uma música e aí o aluno não gosta muito, aí eu vou e ensino uma música que ele gosta, com os mesmos acordes, e ele toca muito melhor do que aquela música que eu achava que seria melhor para ele. E tem muitas músicas por aí com os mesmos acordes, é só mudar de tom que você vai encontrar muitas músicas com os mesmos graus. Por exemplo, se eu vou ensinar uma música que toca Dó, Ré e Mi menor, e eu acho que o aluno não se interessou muito por aquilo, eu posso pegar uma que toca Sol, Lá e Si menor, que seja do interesse musical dele, e mudar de tom. Se eu subir uma quarta, uma música que é Sol, Lá e Si menor, ela vira Dó, Ré e Mi menor. E aí eu estou ensinando para ele os acordes que eu queria dentro de uma música que ele conhece e que ele gosta. Tudo isso que eu acabei de falar requer estudo musical, né? Seja ele formal ou informal, pode ser numa faculdade, você pode estudar pela internet também. Agora, para você mudar de tom de uma música, você saber o que é um acorde dominante, tem que estudar música. Então eu recomendo fortemente que todo mundo estude música, cada um da sua maneira. A terceira pergunta que a gente vai responder aqui hoje é a mais polêmica de todas. É do curso de violão do professor Wagner. O vídeo de 2018, mas mesmo assim a conta não bate com a realidade. Seria o mesmo que falar: quer ganhar R$1.000 por dia? É só vender 10 picolés a R$100 cada. Para responder essa pergunta, queria lembrar que eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade litorânea. Se você mora numa cidade litorânea também, você sabe que um preço de um picolé lá na praia, na beira da água, no ambulante que vai levar lá para você, é um preço. Se você compra um picolé no quiosque, lá na orla, é outro preço. Se você compra esse mesmo picolé, da mesma marca, do mesmo sabor, numa padaria nesse bairro onde é a praia, é outro preço. E se você compra o mesmo picolé numa padaria ou num supermercado de um outro bairro que não tem praia, você sabe que é um outro preço, e esse é o menor preço, provavelmente, de todos esses outros que eu falei. E se isso vale para um picolé, isso vale para qualquer outro produto ou serviço, e a gente pode incluir nisso as aulas de música também. Pensando nisso, eu fiz uma pesquisa com os meus seguidores lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, você está perdendo conteúdos diários de valor sobre como viver de música. O link do meu Instagram está aqui na minha descrição, já clica lá, já me segue. Então eu fiz uma pesquisa com os meus seguidores do Instagram e também com amigos meus, professores de música que moram em capitais do Brasil e que moram em cidades do interior, para saber quanto você pode cobrar pela aula de música aí na sua cidade. Bom, eu dou aula de música aqui no Rio de Janeiro há 20 anos, vou esclarecer para vocês como é que é o panorama daqui. O Rio de Janeiro tem a Zona Sul, que são aqueles bairros que tem praias, que aparecem na novela da Globo e que foi referência durante muitas décadas para o Brasil inteiro, como símbolo de cultura, né, de lazer e de alto poder aquisitivo. A gente tem a Barra da Tijuca, que é um bairro um pouco mais recente, não tem tantas décadas assim, mas também é um bairro que, além de ter pessoas com poder aquisitivo maior, é um bairro distante, então para qualquer serviço na Barra da Tijuca é mais caro por causa do deslocamento que você vai ter para ir até lá prestar o seu serviço. Então, nesses bairros, dessas duas áreas, a gente tem mensalidades que giram em torno de R$500 nas escolas de música. Exatamente, você pode não estar acreditando, mas é sim. Se você pesquisar aí no Google os nomes das escolas dessas áreas, você ligar e perguntar, inclusive eu já fiz isso em outros vídeos meus, como ganhar R$3.000 por mês com música, como ganhar R$5.000 por mês com música, você pode entrar lá também e ver que realmente são esses valores. Agora, as mesmas escolas que têm filiais nessas áreas e têm filiais em outras áreas do Rio, como por exemplo a Zona Norte do Rio de Janeiro, que é uma zona muito grande e tem desde classe média alta, que é nos bairros da Zona Norte mais próximo do centro do Rio de Janeiro, mais próximos até do túnel que leva até a Zona Sul, a gente tem valores intermediários. Essas mesmas escolas, por exemplo, que cobram R$500 na Zona Sul, cobram cerca de R$350, R$400 na Zona Norte, mais nos bairros de classe média alta. E a Zona Norte é uma zona gigante que tem regiões muito afastadas, em que outras escolas ou as mesmas escolas que tenham filiais nesses outros bairros mais afastados cobram até R$200, R$250. Então você pode olhar para essa realidade do Rio de Janeiro e adaptar para a sua cidade aí. Qual é a Zona Sul da tua cidade? Qual é a Zona Norte, classe média da tua cidade? Qual é a Zona Norte com um poder aquisitivo um pouco menos, né, poderoso do que outras cidades, né? Quais são os bairros menos abastados financeiramente? Então você pode fazer esse panorama e pensar para onde você vai oferecer as suas aulas de música aí na sua cidade. Lembrando que
Mesmo que os bairros com poder aquisitivo maior sejam distantes da onde você mora, ou mesmo seja em outra cidade, às vezes você mora no interior, as distâncias entre as cidades não são tão grandes, você pode, vale a pena você ir se deslocar por você ter um retorno maior, poder cobrar mais nessas outras cidades ou nesses outros bairros. Por exemplo, eu não tinha alunos na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e eu não tinha carro. E aí surgiu a oportunidade de dar aula naquele bairro e eu decidi reverter o valor da mensalidade daquele aluno para pagar as prestações de um carro. Foi assim que eu comprei o meu primeiro carro. Tudo que eu ganhava daquele aluno, eu pagava na prestação do carro. Depois, por indicação daquele aluno, comecei a ter outros alunos na Barra da Tijuca e aí tudo começou a ficar mais colorido, mais feliz também. De acordo com meus amigos professores de música e seguidores que moram em cidades do interior, principalmente do Rio de Janeiro e da Bahia, o valor de uma aula de música, da mensalidade da aula de música, gira em torno de 150, 180 reais. Não mais do que isso. É bem mais baixo do que de uma cidade grande, ou de uma capital, mas também, por outro lado, você tem um custo de vida muito mais baixo nas cidades do interior. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu estou gravando esse vídeo, o aluguel dessa casa aqui onde eu moro nem se compara ao aluguel de uma casa do interior. Às vezes é o dobro do preço, o triplo do preço que a gente paga nas capitais, então acaba compensando, você cobrando menos também. Agora, se você mora numa cidade do interior e que é próxima de uma capital, pensa naquilo, em você ir dar aula na capital e voltar. Pode ser um bom negócio também. Para vocês terem uma referência também, esse aluno que eu te falei, que eu tive que comprar um carro para começar a dar aula para ele, que ele morava na Barra da Tijuca, fica a cerca de 25 km da minha casa. Então tá dentro do Rio de Janeiro, é um outro bairro, mas são 25 km para ir, 25 km para voltar. Eu gastava 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, de carro eu passei a fazer em 50 minutos. Então se você mora numa cidade interior, às vezes 20 km você está numa outra cidade, vai e volta, super de boa, e se você pega a estrada você faz muito menos do que 50 minutos. Outros seguidores e outros amigos meus que moram em Curitiba, principalmente Belo Horizonte, nas capitais, falaram que as mensalidades de uma escola de música giram em torno de 360 e 400 reais. Então, uma aula particular, como se pagasse cada aula 100 reais ou 400 por mês. Então, é um pouco menos do que o Rio de Janeiro, mas também são capitais que não têm uma atividade econômica tão forte aqui quanto no Rio. Mas o custo de vida pode ser um pouco mais barato aqui também, mas é um pouquinho só mais barata a mensalidade e a gente leva em conta isso. Então o cálculo que eu estou fazendo aqui não é tão irreal, Aqui a gente já tem um panorama bem bacana de capitais e de interiores, E você pode pensar se você deve ficar na sua cidade, se você deve ir para outra cidade e como você pode fazer para cobrar os melhores valores na sua aula de música aonde você quiser, seja na sua cidade ou na cidade vizinha. Resumindo o vídeo, então, a gente tem realidades diferentes no Brasil inteiro, então é muito difícil chegar a um valor fixo sobre quanto cobrar por uma aula de música. Mas a gente também viu no vídeo que mesmo dentro do micro, das cidades e bairros, a gente tem regiões diferentes, com poderes aquisitivos diferentes, com valores diferentes, e já deu para ter um panorama muito legal para você pensar aonde você vai oferecer os seus serviços musicais e de que forma você vai oferecer. Lembre-se também que quem paga mais é mais exigente. Você tem que oferecer um serviço com mais qualidade também. Tudo isso pode parecer um pouco confuso para você pensar em tantas possibilidades, mas a boa notícia que eu vou te dar é que eu ofereço mentorias para o Brasil inteiro, não só para músicos e professores de música, mas para quem vive de música de uma maneira geral, para organizar a sua vida e poder oferecer os melhores serviços, os melhores produtos musicais pela melhor remuneração possível. Eu já atendi a músicos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná. A gente pode fazer uma mentoria via Zoom, via Skype, via WhatsApp. Só você entrar em contato comigo, tem meu e-mail aqui na descrição do vídeo, tem o meu Instagram também, você pode me mandar direct lá no Instagram. Não se esquece de se inscrever nesse canal, mergulhar de cabeça no like, compartilhar esse conteúdo com seus amigos que ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeos por aqui. Valeu, viva a música!